Você já teve vergonha de algo que fez, mesmo depois de anos, algo que não consegue apagar, algo que volta na sua mente como um sussurro, ou como um grito, uma decisão mal tomada, uma palavra que feriu, uma ausência quando alguém precisava de você, um caminho que você escolheu e depois percebeu que custou mais do que devia. Você continua a vida, segue em frente, trabalha, conversa, entrega resultados, mas lá no fundo tem algo dentro de você que não se perdoa. Uma voz que diz: você deveria ter feito diferente. Isso se chama culpa não resolvida. E ela é um dos pesos emocionais mais perigosos que alguém pode carregar. Sabe por quê? Porque ela não grita, ela sabota em silêncio. A culpa te faz se sabotar quando as coisas estão indo bem. Te impede de se sentir digno do amor que recebe. Te faz buscar punições inconscientes. Te faz escolher menos do que merece. Te faz repetir padrões tóxicos como se fossem penitência. A culpa é um tipo de dívida emocional que cresce com o tempo, a não ser que você enfrente, honre e dissolva com verdade. Gladiador estoico. Este episódio da série O Método do Gladiador Estoico é para quem já errou feio e se condena por dentro. Sente vergonha de um passado que não pode mudar. Já ouviu o perdão do outro, mas não consegue perdoar a si mesmo. Se cobra em silêncio por algo que ninguém mais menciona. Carrega culpas familiares, religiosas ou sociais que o mantêm prisioneiro. E aqui você vai aprender como os estoicos lidavam com a culpa. Porque eles não eram indiferentes, mas também não eram reféns do passado. Eles sabiam algo que você vai aprender agora. Você não precisa apagar o que passou, mas precisa parar de sangrar por dentro todos os dias. Princípio estoico moderno. O que você vai aprender neste episódio? A diferença entre culpa e responsabilidade estoica. Por que a mente se apega à autopunição mesmo quando o erro já passou? Como transformar a culpa em ação prática e digna? 3 técnicas estoicas para curar culpas internas. Carta de reparação. Julgamento de Marco Aurélio. Substituição da dor pela dignidade. Casos reais de culpa no trabalho, família e relações. Um ritual diário de limpeza emocional sem vitimismo. E o Código Estoico da Cura da Culpa. 5 princípios para carregar sempre que o passado tentar te travar. Você vai sair deste episódio mais leve. Não porque o erro deixará de existir, mas porque você vai deixar de se punir pelo que já não pode mais ser mudado. E vai finalmente focar no que pode ser construído a partir de agora. Se esse tema já tocou em algo dentro de você, deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda este conteúdo a alcançar outras pessoas que também estão carregando fardos invisíveis. A seguir, você vai descobrir por que sentir. Culpa demais não é sinal de consciência, é sinal de estagnação. E o estoico não se estagna. Ele assume, aprende e caminha. A maioria das pessoas que carrega a culpa acredita que está fazendo algo nobre. É o preço que eu tenho que pagar. É o mínimo que posso sentir depois do que fiz. É sinal de que eu tenho consciência. Mas será que é mesmo? Ou será que você está confundindo culpa com responsabilidade? Ou pior, culpa com dignidade? A filosofia estoica tem um nome para isso: autoflagelo disfarçado de moral. O estoico não nega o erro, ele não finge que não errou. Ele não diz que está tudo bem, mas ele também não se afunda na culpa. Por quê? Porque ele entende uma distinção fundamental. Culpa é paralisia. Responsabilidade é reconstrução. Arrependimento é consciência em movimento. O que te fortalece te leva adiante. O que te prende ao passado com raiva não é sabedoria, é ego ferido. Gladiador estoico. Vamos separar isso com clareza. O que é culpa? A culpa é um estado emocional fixo. Ela te diz que você errou
e que por isso não merece seguir em frente. Ela te prende num ciclo interno. Eu devia ter feito diferente. Eu estraguei tudo. Eu não mereço isso. Eu tenho que sofrer por isso. A culpa te coloca como réu e carrasco ao mesmo tempo. E por isso, ela não te transforma. Ela te corrói. O que é responsabilidade? A responsabilidade é lucidez ativa. Você reconhece o erro, com firmeza. Mas em vez de se punir, você se posiciona. Você diz, isso foi errado. Assume. Isso foi minha escolha. Mas também afirma, o que posso fazer com isso agora? A responsabilidade te tira da posição de vítima de si mesmo e te devolve ao papel de autor da sua próxima página. E o que é arrependimento saudável? Arrependimento é um alarme interno realista. É aquela sensação de isso que fiz não reflete o que eu sou ou quero ser. Eu faria diferente hoje e por isso posso me tornar alguém diferente. O arrependimento é a ponte entre o erro e a evolução. Mas ele só é saudável quando não vira punição eterna. O estoico olha nos olhos do passado, mas caminha para frente. Ele não se esconde, mas também não constrói altar para o erro. Porque enquanto você estiver se punindo para parecer uma pessoa melhor, não está curando nada. Está apenas reforçando a sua dor como identidade. A culpa paralisa o tolo. O arrependimento impulsiona o sábio e a responsabilidade molda o forte. Princípio estoico moderno. Exemplo prático. Você traiu a confiança de alguém. Foi rude, frio ou se omitiu quando deveria ter se posicionado. Anos depois, ainda sente culpa. Ainda se vê como alguém imperdoável. Agora veja as diferenças. Culpa. Eu não presto. Fui um lixo. Estraguei tudo. Nunca vou me perdoar. Arrependimento. Naquela época, eu não tinha clareza. Hoje, vejo o quanto foi injusto. Me dói saber que causei isso, mas não sou mais aquela versão de mim. Responsabilidade. Eu causei uma dor real. Eu posso não ter como desfazer, mas posso transformar isso em ações conscientes. Posso viver com mais verdade a partir de agora. A culpa te faz pagar eternamente por algo que já não pode mudar. A responsabilidade te move a agir melhor, mais consciente, mais forte. Esse é o caminho estoico. E se você ainda acha que sentir culpa é uma prova de evolução, lembre-se, o verdadeiro sinal de maturidade emocional não é se punir. É se posicionar com dignidade, mesmo sabendo que errou. Se você ainda está preso a uma culpa que só te faz encolher por dentro, você não está sendo honesto com a sua força. Você está apenas repetindo um roteiro de punição que não te transforma. Agora, você vai aprender 3 técnicas práticas estoicas para libertar culpas antigas com firmeza. A carta de reparação interna, o julgamento imaginário, de Marco Aurélio. E a técnica da substituição da dor pela dignidade. E você vai sentir por dentro o que é caminhar com verdade e sem o peso que já não serve mais. Você já sabe que o erro ficou no passado, já entendeu que não pode voltar, já percebeu que continuar se punindo não muda nada, mas mesmo assim, o peso ainda está aí. Você tenta viver, tenta focar no presente, mas em momentos de silêncio a mente sussurra. Você não merece paz ainda. Você ainda precisa pagar. Você ainda não fez o suficiente para se perdoar. Por quê? Porque a culpa continua morando onde já não tem mais função. Porque culpa mal resolvida vira identidade. Ela deixa de ser um sentimento passageiro e se torna parte de quem você acha que é. Você não diz, cometi um erro. Você diz, eu sou o erro. Isso, meu amigo, é o começo da prisão emocional. Culpa crônica não é arrependimento, é apego ao sofrimento como forma de autopunição. Gladiador estoico. A mente adota a culpa como castigo contínuo e faz isso por 5 razões ocultas que a maioria nem percebe, porque a culpa dá uma sensação falsa de controle.
Você não conseguiu evitar o erro no passado, mas punir-se no presente dá a ilusão de que ainda está fazendo algo. É como dizer para si mesmo: já que não posso desfazer, pelo menos posso sofrer. Mas o estoico sabe, sofrer não é consertar, é apenas estagnar. Porque a culpa te protege do julgamento externo. Você se pune por dentro antes que o mundo te julgue por fora. Assim, se alguém apontar seu erro, você já está armado com sua própria vergonha. É uma forma de dizer: eu já sei o que fiz. Não preciso que ninguém me lembre. Mas isso não é maturidade, isso é defesa. E o estoico não vive para se proteger, vive para se posicionar com verdade. Porque a culpa alimenta uma narrativa de inferioridade. Inconscientemente, você pode acreditar que merece menos. Menos paz, menos amor, menos reconhecimento. Então, a culpa vira uma justificativa emocional. É por isso que minha vida não anda. É por isso que eu não consigo ser feliz. Mas o estoico entende, nada muda enquanto você continuar se vendo como alguém indigno, porque a culpa mantém você preso ao passado, onde já sabe o roteiro. Por mais dolorosa que seja, a culpa é familiar. Você já sabe como ela dói, já conhece o caminho. Sair dela exige um salto, um risco, uma reconstrução. E reconstruir dá medo. Então você escolhe a dor conhecida em vez da liberdade incerta. Porque a culpa te impede de errar de novo. Existe uma ilusão silenciosa. Se eu continuar me punindo, estarei mais atento, estarei mais vigilante, nunca mais farei aquilo. Mas não é verdade. A culpa não previne novo erro. Ela só tira sua força para agir melhor. Quem vive se punindo, vive com medo. E quem vive com medo, age mal de novo. O estoico não vive se lembrando da queda. Ele vive treinando o próximo passo. Princípio do gladiador mental. O que? Fazer com tudo isso? Você já sabe o que vem agora. Não é continuar lembrando. É começar a soltar. A seguir, você vai aprender 3 técnicas estoicas poderosas. Como escrever uma carta de reparação e libertação. Como receber um julgamento mental justo, com sabedoria, não com culpa. Como substituir punição emocional por ação prática e digna. E com isso, você vai ver o que muitos ignoram. Não é possível mudar o que foi feito, mas é possível construir um futuro tão honesto que o passado finalmente pare de gritar. Você está dentro do 6º episódio da série O Método do Gladiador Estoico e nos próximos minutos vai aprender a primeira técnica prática para libertar essa culpa, a carta de reparação interna. Ela não depende do perdão do outro, só da sua coragem para ser verdadeiro com você mesmo. Você não precisa ser um escritor. Não precisa encontrar as palavras perfeitas. Só precisa ter coragem de escrever com verdade. Essa técnica é chamada de carta de reparação interna e ela foi inspirada em um princípio antigo usado por mestres estoicos e terapeutas modernos. O que está preso na mente confunde. O que é trazido ao papel começa a cicatrizar. Gladiador estoico. Por que essa carta é poderosa? Porque ela rompe um padrão silencioso que prende a culpa. O não dito. Você pode nunca ter falado do erro, pode nunca ter pedido desculpas, ou pode até ter pedido, mas por dentro a culpa nunca saiu. Essa carta não precisa ser entregue. Ela é escrita para você, para que você diga o que nunca teve coragem. Assuma o que tentou justificar e, principalmente, se liberte do que já não serve mais. Quando usar essa técnica, quando você sente que se punir já não faz mais sentido, quando já pediu perdão, mas a culpa ainda te prende, quando quer colocar um ponto final em um ciclo emocional, quando precisa reconhecer a si mesmo antes de seguir em frente. Como escrever a carta de reparação interna? Pegue papel e caneta, ou escreva em um bloco digital. Escolha um ambiente silencioso. Feche os olhos por um instante e traga à mente o episódio, a pessoa,
A situação que você não conseguiu resolver por dentro. A carta deve ter 3 partes. Primeira, reconhecimento sem drama. Aqui você escreve o que fez, sem florear, sem enfeitar, sem justificar. Eu me afastei quando você mais precisava. Fui ríspido e egoísta com quem só queria estar ao meu lado. Escolhi a covardia quando deveria ter sustentado minha palavra. Mentir foi mais fácil do que encarar as consequências e eu sabia disso. A verdade só limpa quando é escrita sem defesa. Segunda, responsabilidade sem autoflagelo. Aqui você assume, mas com dignidade, sem se diminuir, sem se chamar de lixo, sem frases como eu sou horrível, não presto. O estoico não se destrói, ele se posiciona. Eu assumo o impacto disso. Sei que causei dor, sei que fugi, e mesmo que não possa apagar, aceito o peso da minha escolha. Essa parte cura, porque você não foge mais. Terceira, libertação com intenção. Agora você escreve o que quer fazer com essa dor. Mesmo que a pessoa envolvida nunca mais leia. Mesmo que a história não possa mais ser reescrita, você afirma, a partir daqui, transformo essa culpa em ação. Vou viver com mais integridade, mais presença, mais responsabilidade. Não sou o erro que cometi, mas sou o homem ou mulher que escolhe crescer a partir dele. Essa é a assinatura emocional do estoico. Eu não escrevo para ser perdoado. Escrevo para parar de fugir da minha própria verdade. Princípio do gladiador estoico. Depois de escrever, você pode ler em voz alta para si mesmo, rasgar e jogar fora como um ato simbólico de soltura, guardar como lembrete do que superou, ou, se for o momento certo, entregar com maturidade para quem precisa ouvir. Mas entenda, a libertação não está no outro, está em você. Exemplo real. Resumo. Reconhecimento. Eu menti, não por maldade, por medo, mas ainda assim, menti. Responsabilidade. Isso tirou sua confiança em mim. Eu aceito o peso disso. Libertação. Não posso voltar, mas posso viver com verdade daqui em diante. E isso eu prometo a mim, não a você. Isso é presença emocional estoica. Não é autoajuda, é autocorreção com honra. E você pode fazer isso hoje. Agora, você vai aprender uma técnica visual poderosa, o julgamento imaginário de Marco Aurélio. Você vai olhar para seu erro com os olhos da sabedoria, não do castigo, e finalmente perceber que você não precisa continuar sendo o próprio carrasco. Você já percebeu que a maioria das pessoas que vivem culpa age como se estivesse sendo julgada o tempo todo? Por Deus, pela sociedade, pela família, por alguém que se foi, ou por uma versão idealizada de si mesmo que nunca falharia. Mas o estoico moderno sabe o verdadeiro julgamento que importa. É aquele feito com sabedoria, não com vingança emocional. E se você pudesse se colocar diante de alguém sábio, alguém que enxergasse o seu erro com profundidade, mas também com compaixão e firmeza, alguém que não te passasse a mão na cabeça, mas também não te jogasse no chão. Esse alguém é Marco Aurélio, imperador, filósofo e símbolo do equilíbrio racional diante da falha humana. A técnica que você vai aprender agora se chama o julgamento imaginário, de Marco Aurélio. Um exercício mental estoico para enxergar o seu erro com lucidez, sem máscaras, sem autopiedade, sem brutalidade. Não me julgo como meu inimigo faria. Me julgo como um homem sábio julgaria um irmão em crise. Gladiador estoico, objetivo da técnica. Ver o erro como parte do caminho. Deixar de ser o próprio carrasco. Assumir a responsabilidade com compostura, romper com o ciclo de punição silenciosa, integrar o passado ao processo de evolução. Passo a passo, julgamento de Marco Aurélio. Etapa 1. Prepare o espaço interno. Sente-se em silêncio.
Feche os olhos, respire fundo 3 vezes, deixe o corpo soltar a tensão. Agora imagine um lugar simples, uma sala de mármore, silenciosa, iluminada por luz natural. No centro dela está Marco Aurélio, com vestes austeras, olhar firme e silêncio profundo. Você entra e se senta diante dele. Etapa 2. Apresente o erro. Com calma, você diz a ele o que aconteceu, sem florear, sem tentar parecer melhor. Você apenas relata. Cometi um erro. Fugi quando devia enfrentar. Mentira, covardia, egoísmo, falta de presença. Você fala. Ele escuta, sem interromper, sem julgar de imediato. Etapa 3. Ouça o que ele vê. Depois de alguns segundos, ele fala. Sua voz é firme, mas não cruel. É o tipo de voz que diz a verdade que você precisa ouvir, não a que você quer. Você escuta frases como, sim, foi um erro, mas um homem não é definido por um momento. Você agiu sem consciência e agora tem a chance de honrar isso com ações novas. Carregar esse peso não te torna mais justo, só mais lento. Transforme essa falha em força silenciosa. Essas frases surgem da sua própria mente, são a parte mais sábia de você, vestindo a forma de um mestre. Etapa 4. Escreva o veredicto, abra os olhos e escreva o que ouviu. Essa é a sentença estoica. Ela não te pune, mas também não te absolve com facilidade. Ela te dá o que mais importa, direção. Exemplo real. Você foi ausente na criação do seu filho. Anos depois, sente que perdeu algo que jamais terá de volta. A culpa consome silenciosamente. No exercício, você relata isso a Marco Aurélio e ouve. Sim, você falhou, mas agora o tempo é outro. Seu filho não precisa mais do pai ideal. Precisa de um homem presente agora. Não olhe para trás. Fique, mostre-se, não com palavras, com constância. Você abre os olhos e algo se solta por dentro. A mente treinada na justiça silenciosa dos sábios não se afunda na lama do passado. Ela constrói com calma o novo caminho. Princípio estoico moderno. Quando usar essa técnica, sempre que a culpa estiver te bloqueando, sempre que você sentir que não consegue se perdoar, sempre que estiver prestes a se sabotar novamente por causa de algo que já passou, faça, escreva, reviva, mas não como vítima, como alguém que está pronto para crescer. Se essa técnica te mostrou que é possível olhar para o erro com honra, deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. A seguir, você vai aprender como ir além do perdão interno. Como transformar a culpa em ação digna. É hora de parar de se explicar para o passado e começar a construir o presente com firmeza. Você já entendeu que não adianta se punir. Já escreveu, já refletiu, já visualizou. Mas agora chega o momento em que o estoico age, porque a libertação real não acontece só dentro, ela se consolida fora. E para isso, existe uma prática silenciosa, mas profunda, chamada a substituição da culpabilização pela ação digna. O que isso significa? Significa que toda vez que você sentir o impulso de se punir, de se criticar, de se sabotar por causa do que passou, você vai trocar isso por uma ação que reflita a pessoa que você escolheu ser agora. Você substitui o arrependimento pelo serviço, a dor emocional pela presença, a vergonha pela constância, a paralisia pela conduta honrosa. O estoico não repara tudo o que fez, mas ele se torna todos os dias alguém que jamais repetiria aquilo. Gladiador estoico. Porque essa técnica é poderosa? Porque ela cria um novo reflexo interno. Toda vez que você começa a cair no buraco da culpa, você age, não como distração, mas como reconstrução. Você passa a associar sua falha não à dor constante, mas à escolha de se tornar melhor do que foi. Como praticar a substituição estoica. Passo 1.
Identifique o gatilho da culpa. Você começa a ouvir a velha frase interna: você não merece isso. Lembra o que você fez? Você não vale tanto assim. Pausa. Reconheça. Isso é um resíduo do erro, mas não é mais meu centro. Passo 2. Substitua pelo gesto digno. Agora você age. Não precisa ser grandioso. Precisa ser alinhado, verdadeiro, direcionado. Exemplos. Culpa por ter sido ausente com seus filhos? Hoje, você os escuta com presença total. Hoje você envia uma mensagem sincera. Hoje você compartilha um tempo que antes negaria. Culpa por uma traição antiga? Hoje você vive com lealdade radical, não apenas ao outro, mas a você mesmo. Culpa por ter sido violento, egoísta, impulsivo? Hoje você responde com calma. Hoje você segura o tom. Hoje você oferece paz onde antes oferecia tensão. Cada gesto digno de hoje enfraquece a corrente emocional de ontem. Princípio do método estoico. Passo 3. Reforce esse gesto como rotina. Isso não é um evento, é um processo. Você transforma a dor antiga em disciplina silenciosa. Não para provar nada para ninguém, mas para viver com retidão, com honra. Aos poucos o erro vira um lembrete, não um castigo, um marco, não uma ferida, um ponto de virada, não um ponto final. Exemplo real. Você traiu uma amizade, falou pelas costas, criou confusão. Hoje, anos depois, a pessoa seguiu. Você seguiu, mas a culpa te visita toda semana. Você usa a técnica, reconhece o pensamento, respira, substitui pela ação. Hoje você defende alguém em silêncio. Hoje você corrige uma mentira. Hoje você fecha uma brecha onde antes criava veneno. E no final do dia, você escreve: hoje fui alguém que honra as relações. E isso me repara mais do que qualquer desculpa antiga. E se eu não souber qual gesto digno fazer, então use a frase-chave: o que o meu eu mais íntegro faria agora? Essa pergunta é suficiente. Você já sabe a resposta. Ela só está escondida atrás do medo. O estoico não tenta apagar o passado. Ele o cobre dia após dia com presença limpa. Gladiador estoico. O que essa técnica faz? Te liberta da estagnação. Te posiciona com verdade. Te aproxima de quem você quer ser. Te afasta do ciclo tóxico de punição. Você para de ser alguém que sente muito e se torna alguém que vive melhor. Agora vamos ver como tudo isso se aplica na vida real. Situações comuns, trabalhos, famílias, relações quebradas. E o que o estoico faz quando a dor já passou, mas a memória ainda dói? Você vai se ver nesses exemplos e vai perceber. Não é tarde, ainda dá tempo. Até agora falamos de culpa como conceito, de técnicas, exercícios e princípios. Mas talvez o que você mais precise neste momento seja o seguinte: ver isso tudo acontecendo na prática, na vida real, em dilemas parecidos com os seus. Porque a mente racional entende, mas o coração só se solta quando se vê na história do outro. Este capítulo traz 3 situações comuns, vividas por milhões de pessoas todos os dias. Culpa no trabalho, na família e em relacionamentos afetivos. E mostra como o estoico moderno reage. Assume e se reposiciona. 1. Culpa no trabalho. Eu destruí a confiança de alguém da minha equipe. Henrique, 47 anos. Líder de equipe há mais de uma década. Numa reunião com pressão alta, expôs um funcionário publicamente. Gritou, humilhou, não deu espaço de defesa. Resultado: esse colaborador pediu demissão 2 dias depois e nunca mais quis contato. Henrique tentou racionalizar. Eu estava sob pressão. Ele também errou. Foi só um momento, mas anos depois ainda sentia culpa por não ter agido como líder, vergonha por não ter se desculpado, medo de repetir aquilo. Como o estoico lida com isso? Henrique fez a carta de reparação interna. Escreveu tudo, sem se defender.
Depois, aplicou a técnica da substituição pela ação digna. Hoje, ele orienta novos líderes a não repetirem seu erro. Em cada reunião tensa, ele é o primeiro a manter o tom. Resultado? Ele ainda sente tristeza pelo que causou. Mas essa tristeza não virou veneno, virou responsabilidade contínua. 2. Culpa na família. Fui um pai ausente por muitos anos. José, 58 anos. Trabalhou a vida inteira para dar tudo aos filhos, mas deu pouco de si. Perdeu aniversários, não viu as primeiras conquistas, ignorou crises emocionais. Hoje, os filhos são adultos, educados, mas distantes, amáveis, mas frios. José sente que algo se perdeu para sempre. Como o estoico lida com isso, ele fez o julgamento de Marco Aurélio e ouviu com os olhos fechados. Você não pode voltar ao passado, mas pode construir presença agora. Não, peça amor, ofereça. Não cobre aproximação, entregue todos os dias. Desde então, José tem um hábito. Manda mensagens curtas diárias, envia vídeos e reflexões que conectam, convida para café simples, aparece mesmo que o retorno seja pequeno resultado. Seus filhos ainda não abriram completamente, mas hoje eles sabem que ele está ali e não vai mais fugir. 3. Culpa em relações passadas. Terminei mal com alguém que me amava, Marina, 41 anos. Relacionamento de 7 anos. Terminou por SMS, fria, rápida, em fuga emocional. O outro tentou conversar. Ela ignorou. Na época era o que dava para fazer. Hoje ela reconhece. Fui covarde. Machuquei alguém que só queria um fim com dignidade. O tempo passou. O outro seguiu. Ela também. Mas toda nova relação vem com a sombra. Será que sou confiável? Será que mereço viver algo limpo? Será que alguém vai me abandonar como eu abandonei? Como o estoico lida com isso? Marina escreveu, não para o outro, para si. Depois, criou um código pessoal. Toda vez que quiser sair, eu comunico. Com clareza, com respeito, mesmo que doa. Hoje, sua nova relação é baseada em conversas sinceras, encerramentos limpos, abertura emocional com coragem. Resultado? Ela ainda lembra do que fez, mas não se define mais. Por isso, ela vive alinhada com o que gostaria de ter feito. E isso repara o que as palavras antigas não conseguiram. O estoico entende que o passado não volta, mas a presença pode curar o que não foi dito com ações que não mais mentem. Gladiador estoico. Por que esses exemplos importam? Porque talvez você ainda pense, é tarde demais. Nada que eu fizer muda o que passou. Eu perdi minha chance, mas a verdade é outra. É tarde para mudar o passado, mas nunca é tarde para mudar a sua presença daqui em diante. A seguir, você vai aprender um ritual estoico poderoso de limpeza interna, sem vitimismo, sem drama, apenas clareza, presença e libertação emocional consciente. É hora de soltar o que não precisa mais te acompanhar. Você já entendeu o que é culpa, já separou do que é responsabilidade, aprendeu técnicas para transformar a dor em direção, mas ainda assim, em certos dias, ela volta, baixa a guarda emocional, sussurra, você errou, você falhou, você ainda não merece paz. E aí, sem perceber, você começa a se afastar das pessoas, sabotar suas próprias conquistas, perder energia em silêncio, endurecer por dentro. Por isso, o estoico mantém um hábito poderoso. Ele limpa, ele afia, ele silencia o que quer. Gritar sem motivo. O nome desse hábito é Ritual Estoico de Limpeza Interna Sem Vitimismo. É simples, curto, mas profundo, porque ele dissolve a culpa residual, sem cair na autopiedade e sem se tornar emocionalmente frio. Não é possível viver leve, carregando pesos que já não fazem parte de quem você é. Gladiador estoico. Objetivo do ritual:
Encerrar o dia ou a semana com clareza emocional. Revisar o que está mal resolvido sem julgamento. Soltar o peso mental acumulado. Reposicionar a mente no presente. Refletir sem drama. E se renovar com compostura. Etapas do ritual estoico de limpeza interna. Duração de 7 a 12 minutos. Frequência, diariamente, ideal ou uma vez por semana. Instrumentos, silêncio, papel e verdade. Etapa 1. O silêncio da presença, 2 minutos. Sente-se em um local sem distrações. Feche os olhos, respire profundamente. Perceba o corpo, perceba a respiração. Não tente pensar, apenas esteja. Este é o início da limpeza, a volta à presença. Etapa 2. Revisão honesta, 3 minutos. Em um papel ou bloco de notas, responda objetivamente. Hoje, o que ainda pesa dentro de mim? Isso é culpa, arrependimento ou responsabilidade? Isso ainda faz sentido? Ou é só hábito emocional? O que posso fazer com isso nas próximas 24 horas? Não floreie, não dramatize, escreva seco, escreva direto, escreva limpo. Etapa 3. Declaração estoica. Em voz baixa ou apenas mentalmente repita: assumo o que fiz, aprendo com o que fui e sigo como o que escolhi me tornar. Nada do que passou define quem eu sou, a não ser que eu decida carregar isso para sempre. E eu não decido. Sinta, respire, firme a postura, abra os olhos. Etapa 4. Escolha de ação. Anote uma ação mínima para amanhã que te aproxime do que você considera digno. Exemplos. Vou manter meu tom calmo na reunião. Vou mandar aquela mensagem que venho adiando. Vou dizer a verdade que costumo esconder. Vou apenas ser presente, sem teatrinho emocional. Essa ação fecha o ritual com direção. Exemplo real. Você ainda sente culpa por não ter visitado seus pais antes da partida. Toda semana isso te aperta. No ritual você escreve: pesa, ausência no fim da vida de alguém. Arrependimento com resquício de culpa. Já não faz sentido me punir. Só faz sentido honrar essa ausência com presença aos que estão vivos. Ação. Amanhã ligo para minha irmã. Falo com calma. Estou inteiro. Resultado? Você ainda sente saudade. Mas o peso de ter falhado começa a se dissolver. Na prática de presença silenciosa, a limpeza emocional do estoico não acontece com choro. Acontece com escolha diária de agir melhor sem fazer barulho. Princípio do gladiador estoico. E se eu não quiser escrever, então pense. Mas pense com estrutura. Não se perca na emoção. Use sempre as mesmas 4 perguntas. Use a mesma postura. E nunca termine o dia sem realinhar sua mente com seu propósito. Por que esse ritual funciona? Porque ele tira o peso emocional do abstrato, traz clareza sobre o que é real e o que é memória emocional, interrompe ciclos de punição silenciosa, reconecta você ao presente. E o estoico só tem poder no presente. Agora você vai receber o Código Estoico da Cura da Culpa. 5 princípios firmes e aplicáveis para manter sua mente limpa e seu coração em paz, mesmo depois de falhar. Esse é o selo final do episódio. E talvez o que você mais precisava ouvir há anos. Se você chegou até aqui, é porque já entendeu algo que a maioria das pessoas ignora a vida inteira. A culpa não resolve. A responsabilidade transforma. Você reconheceu, assumiu, praticou, silenciou. E agora você merece carregar algo novo, algo que não pesa, mas orienta. Este é o Código Estoico da Cura da Culpa. 5 princípios simples, fortes e inegociáveis, feitos para serem lembrados sempre que o passado tentar te puxar, sempre que a mente tentar te prender no que já não pode ser mudado. Princípio 1. O erro só me define se eu me recusar a crescer a partir dele. Você pode ter feito o pior.
pode ter causado dor, pode ter perdido o controle. Mas se você transforma esse erro em direção, ele não é mais uma sentença. Ele vira uma chave. Lembre-se, nada é definitivo quando há intenção firme de não repetir. Princípio 2. O arrependimento sincero precisa terminar em ação, não em castigo. Se você se arrepende, mude, não se puna, não se esconda, não dramatize. A dor que não vira conduta é só mais um teatro do ego. Lembre-se, eu ajo para me alinhar, não para me punir. Princípio 3. O silêncio vale mais do que 1000 desculpas quando sustentado por constância. Pedir desculpas é importante, mas viver diferente é ainda mais. O estoico não precisa dizer a todo momento, eu mudei. Ele mostra, no gesto, na disciplina, no olhar. Lembre-se, quem vive com integridade não precisa justificar seu passado. Princípio 4. Eu não sou responsável pelo perdão do outro, apenas pela minha reparação honesta. Você pode pedir perdão, mas não controla se o outro vai perdoar. Você pode se desculpar, mas não decide quando ou se o outro vai esquecer. E tudo bem, o estoico entende que a parte dele termina na integridade, não na aceitação. Lembre-se, minha paz vem do que fiz, não do que o outro sentiu. Princípio 5. O passado já não pode me punir se eu escolho viver com verdade no presente. A culpa só te persegue se você ainda age como se merecesse. Perseguição. Mas se você vive hoje com retidão, ela perde o domínio. Lembre-se, a minha liberdade começa quando eu deixo o erro para trás, sem deixá-lo me esquecer quem eu me tornei. Este é o seu código. Repita, escreva, memorize e principalmente encarne. Você não está mais no momento do erro. Você está no momento da escolha diária. E todos os dias o estoico escolhe agir como alguém que não repete a própria vergonha, mas que honra a própria evolução. Se esse episódio foi um espelho, um alívio, um recomeço, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Comente aqui embaixo qual dos 5 princípios mais falou com você. Ou, se não souber o que escrever, digite apenas gratidão. Assim saberei que você ficou até o final, inteiro, firme e disposto a seguir leve. E compartilhe esse vídeo com alguém que ainda carrega uma culpa antiga. Talvez essa seja a chance dele ou dela soltar um peso que já não precisa mais carregar. No próximo episódio da série O Método do Gladiador Estoico, o estoico em conflito. Como dizer o que precisa ser dito sem se descontrolar. Você vai aprender a lidar com confrontos, discussões e conversas difíceis com calma, firmeza e postura, sem fugir, sem atacar e sem perder o eixo. O próximo episódio é sobre comunicação de combate silencioso e você vai querer estar preparado. Nos vemos no próximo episódio.